Seminário Internacional Cidades a Pé. Organizado pela ANTP, a Associação Nacional de Transportes Públicos, o evento foi realizado durante 4 dias em São Paulo. Na abertura dos trabalhos, o superintendente da entidade, Luiz Carlos Nespoli, o Branco, falou que em 38 anos de existência da ANTP, a associação teve e tem um papel primordial de criar oportunidades para que seja produzido conhecimento e que ele seja distribuído através de eventos como esse. Sobre a importância de se discutir a mobilidade a pé, Branco disse que a sociedade está em um processo evolutivo de nova ruptura. Para quem essa cidade existe, né? Existe para as pessoas, né? E isso envolve algumas mudanças, né, de paradigmas importantes, né? E esse evento que nós estamos criando, né, na verdade, sobre a inspiração da Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP, que é uma comissão que nós criamos esse ano, e está indo de vento em popa, trazendo o tema para o coração da ANTP, a gente precisava fortalecer isso mais, né? E também graças ao Banco Mundial, que isso aqui também só está ocorrendo porque o Banco Mundial nos apoiou. O seminário começou com a oficina técnica Infraestrutura e Mobilidade a Pé, da arquiteta e urbanista Meli Malatesta, presidente da Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade da ANTP. Meli falou sobre a importância da mobilidade a pé para o futuro das cidades. Explicou a evolução do modo de transporte mais primordial da humanidade e apresentou dados relacionados ao número de pessoas que se deslocam totalmente a pé pelas cidades, quase 40% da população. Na oficina, gestores públicos e planejadores urbanos tiveram a oportunidade de trocar experiências. Eu, como gestora, eu vejo, imagino que os colegas de outras cidades devem ter o mesmo problema que a gente, né? Que é a dificuldade, uma vez que você pode elaborar o projeto perfeito, mas a gente acaba sendo refém dos investimentos. Então, quem decide o investimento, em geral, acaba fazendo investimento para o carro. O caminho é difícil, mas eu sempre falo para as pessoas, a gente acha que a nossa atuação enquanto gestor, enquanto técnico, ela não serve para nada, mas ela serve sim. Pode ser que você não seja diretamente ouvido, mas o seu trabalho de formiguinha acaba fazendo, ao longo do tempo, faz a diferença sim. Meli explicou também que a mobilidade a pé utiliza os espaços públicos com racionalidade. É um modo sustentável de locomoção e por isso é preciso valorizar este modal de transporte e tornar as cidades mais caminháveis. A mobilidade a pé, o pedestre, apesar dele já estar na legislação de trânsito brasileira há muito tempo, ele sempre foi o esquecido. Então, agora está assim, nascendo nas sociedades as associações, né, que militam pela melhoria da qualidade da caminhada. E isso é muito importante. E o resultado, esse seminário é um resultado disso. A gente ter conseguido criar a Comissão Técnica de Mobilidade a Pé e Acessibilidade na ANTP, né, que é uma associação importante em termos de transporte, foi uma conquista. Então, eu acho que assim, é um empoderamento, é um caminho que vai cada vez se abrir mais, né, as pessoas se conscientizarem, e isso aí a gente vai estar já obtendo frutos, e isso vai melhorar ainda mais a qualidade da vida urbana, de todas as cidades. Canal Mova se falou também com alguns gestores que participaram da oficina. A gente vê assim, tanta mudança, né, na forma das pessoas pensarem as cidades, né, as grandes metrópoles crescendo cada vez mais, as pessoas indo morar mais longe. Se a gente não pensar como é que esses centros vão ser trabalhados, a gente não vai conseguir ter uma qualidade de vida adequada, né? Então, acho que esse é o principal, a gente repensar o nosso morar, o nosso viver e, claro, que embutido nisso, como a gente vai se deslocar, né? Não é sustentável a mobilidade que tem sido praticada nos últimos anos por transporte individual, o transporte público e especialmente o modo a pé de transporte são mais adequados e as únicas formas que tem de você conseguir enfrentar a mobilidade de uma cidade como São Paulo, com muita gente andando ao mesmo tempo. Na discussão do deslocamento na cidade, o pedestre sempre foi tratado como uma espécie de pano de fundo, né?
ele sempre foi muito pouco considerado como uma alternativa dentro da mobilidade. E acho que esse reconhecimento vem em função de toda a mobilização que está havendo em torno da questão da mobilidade não motorizada, que o foco principal é a bicicleta, mas que hoje em dia o pedestre tem ganhado um papel maior. Tem ganhado alguma força, inclusive alguns planos de mobilidade têm dado atenção agora aos pedestres, não é? Sim, eu acho que as cidades têm crescido de uma maneira que o pedestre fica numa desvantagem muito grande, né? E da percepção de que isso pode ter impactos muito significativos do ponto de vista ambiental e até social, está se configurando uma nova paisagem, né, nas cidades. Seminário Internacional Cidades a Pé. A segunda oficina técnica realizada foi sobre caminhabilidade. A arquiteta e urbanista Gabi Calejas, uma das criadoras da ONG Cidade Ativa, falou que são os espaços da cidade que irão fazer com que as pessoas tenham hábitos mais saudáveis. É o conceito do design ativo. Se a gente quer desenhar cidades mais ativas, a gente quer desenhar cidades onde as pessoas podem caminhar mais pelas calçadas, onde elas podem optar, por exemplo, em pegar uma bicicleta para ir para o trabalho, ou elas podem parar, né, no caminho de volta para casa, num parque para fazer atividade física. Então é mais ou menos isso, né? Assumir que os edifícios e a cidade têm um papel importante nas escolhas que a gente vai fazer no dia a dia. Ou seja, os benefícios vão muito além da saúde, né? Claro, não, são benefícios que vão para a economia, quer dizer, cidades mais ativas, é onde as pessoas se encontram mais, isso fomenta todo tipo de economia, desde um barzinho que pode aparecer, porque ali tem uma aglomeração de pessoas, também significa que as pessoas podem economizar, né, no orçamento delas mensal, então uma família que tem mais gente que usa ônibus ou que caminha mais para o trabalho, para a escola, ela vai gastar menos dinheiro, por exemplo, pagando gasolina, né, ou por exemplo, um lugar para parar o carro, tem benefícios também para acessibilidade, uma cidade que ela é desenhada para você praticar atividade física, ter um hábito mais saudável, é também uma cidade mais inclusiva, mais acessível para todo mundo e mais democrática também. Gabi falou também de sua experiência na elaboração do Manual de Calçadas de Nova York entre 2011 e 2012, época em que trabalhou no Departamento de Planejamento da cidade norte-americana. A ideia do guia surgiu porque os custos de saúde com doenças relacionadas à obesidade e ao sedentarismo eram muito altos, e pensou-se em fazer uma reforma urbana que ajudasse a combater essas doenças. No Brasil, a obesidade já é considerada uma epidemia. Metade da população está acima do peso, um gatilho para outras doenças. A gente vem de um estilo de vida né, que está baseado no modelo de urbanismo que já é inadequado, né? Ele já se provou inadequado em várias outras partes do mundo. E a gente já não pode continuar fazendo esse tipo de cidade que consome cada vez mais energia, recursos e também está consumindo a nossa saúde. Você teve uma experiência muito legal em Nova York, né? Participou da execução do guia de calçadas, né, de Nova York. Dá para trazer ou efetuar um guia desse aqui para São Paulo? Não, com certeza. Lógico que a gente criou lá num contexto específico, as calçadas lá têm algumas características, as leis lá são construídas de uma maneira, mas a nossa ideia em trazer a metodologia para cá é inclusive essa, né? Quem sabe a gente juntando várias cabeças de várias cidades do Brasil, a gente também não pode pensar como seria um guia desse aqui, né? Que tipo de lei, que tipo de projeto a gente tem, que podem ser referências para a gente construir um guia de recomendações para os municípios, ou inclusive para os munícipes, né, que querem reformar, melhorar suas calçadas. A oficina fez uma proposta interessante aos participantes: formar grupos de 4 a 5 pessoas e sair às ruas próximas do Instituto Tomiotaki fazendo um safari urbano de avaliação de calçadas. E a avaliação dos planos, tá? Isso é o mais importante. Prancheta na mão, lápis, tudo pronto. O canal Mova-se também participou do safari, acompanhando um dos grupos. Aqui a gente tem, por exemplo, um grupo de 4 pessoas que estão analisando essa calçada aqui que a gente está. E a ideia é que cada pessoa fique responsável por observar um plano diferente que compõe essa experiência do pedestre nessa calçada. Então, se a gente imagina que a calçada ela é formada por 4 planos, né? O plano do piso, o plano do edifício, da cobertura e da via, cada um deles está responsável por observar atentamente o que está compondo cada um desses planos. E com isso, no final, a gente tem a construção então da calçada toda, dos 4 planos dessa calçada, e aí entre eles vão poder discutir, vão poder avaliar essa calçada, o que estava adequado, o que não estava, o que estava legal, o que não estava, e até vislumbrar oportunidades e desafios
para que essa calçada possa se transformar ao longo do tempo num lugar mais agradável e num lugar mais atraente para o pedestre. Uirá, o que você está achando do safari urbano, dessa metodologia? Olha, é ótimo que você põe em prática o conhecimento, né? Eu sou biólogo, né? Então é interessante, para mim é novo poder desenhar. E a gente tem essa situação de imobilidade, inacessibilidade nas cidades, né? Seja lá em Brasília, seja aqui em São Paulo. Então é legal você ver como é que está e vislumbrar como é que pode ficar nessa ótica do pedestre, do ciclista, na ótica da pessoa. Então, bem bacana poder realmente fazer uma atividade prática desse tipo. Ela ajuda a despertar a percepção, né, do espaço, da cidade, e principalmente trata da mobilidade a pé, né, que é muito importante, tanto como meio de transporte como para dar a sensação de pertencimento à cidade. Soy de ITDP y tenemos una estrategia que se llama Camina y hacemos auditorías muy parecidas a esto, pero solo lo hacíamos en plano, a nivel de plano y de conteos, y esta metodología me gusta mucho para poder llevarla a México y revisar todo el contexto que tenemos. El safari urbano está excelente, me gusta mucho porque involucra a las personas y creo que lo mejor es que les quita el miedo y como que demistifica toda esta idea del urbanismo para que las personas entiendan que es para todos, que no es solo para especialistas, que todos podemos hacer un dibujo, todos podemos contar, todos podemos vivir la ciudad. Entonces me parece excelente. Na volta, os participantes foram convidados a expor seus desenhos e a falar de suas experiências na avaliação das calçadas. E tem os equipamentos aqui de um paraciclo com bicicletas e um ponto de táxi. Tem um espaço que é acolhedor ali para você fazer tem uma manifestação cultural, uma feira de empreendedorismo criativo, por exemplo. Criar vagas para bicicletas, que realmente é uma demanda que tem, deu para ver lá a bicicleta estacionar de forma improvisada. De ponto negativo é que você não tem uma arborização. O piso é bastante uniforme, muda o tipo de pedra, mas basicamente é aqueles pisos de pedra que não são muito adequados para acessibilidade, né? O cruzamento ele parece mal posicionado, então se a gente está lá, a gente tem que atravessar o cruzamento, passar para o outro lado, aí tem a ciclovia com uma grade ainda. A gente conseguiu visitar aí umas 15 calçadas aqui no entorno do Tomiotaki. A gente adaptou um pouquinho a metodologia, né, para caber no tempo que tínhamos hoje, mas todo mundo saiu com uma prancheta na mão, lápis, e desenhou a experiência que eles tiveram nas calçadas. Foi muito rica a discussão, cada um trouxe um pouco da sua experiência, né, da cidade onde vive, e a gente espera então que isso aqui seja só um comecinho, né, de um novo movimento em prol da acessibilidade, em prol do movimento a pé, dos deslocamentos ativos, e que juntos então a gente consiga desenvolver cidades mais ativas. Canal mova-se no segundo dia do Seminário Internacional Cidades a Pé. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades. O presidente da ANTP, associação que realizou o seminário, deu as boas-vindas aos participantes. Ailton Brasiliense falou que o objetivo do evento é a valorização do pedestre e que as cidades precisam estar preparadas para as pessoas andarem a pé. O Código de Trânsito brasileiro deixa muito claro, a prioridade número 1 é andar a pé, porque o ser mais importante que deve ser defendido por todos os outros formatos de locomoção é o pedestre. Não é fácil colocar o ser humano realmente com a prioridade que nós temos que ter. E ações como essa, e que deve servir como uma semente, uma referência para o poder municipal e para a sociedade civil, da importância de valorizarmos a vida. E um desses valores é construindo espaços, os espaços onde as pessoas se sintam bem, tranquilas, onde elas gostem de circular. E esse espaço tem que ser pedido por nós, exigido por nós e conquistarmos e manter. O Banco Mundial, patrocinador do evento, foi representado por Bernardo Alvim, que disse que a instituição apoia projetos e iniciativas em benefício do ser humano. A visão do Banco Mundial é de que nós possamos, daqui para frente, crescer em cidades energeticamente eficientes e sustentáveis. Nesse contexto, né, a mobilidade a pé é essencial, porque é um dos modos energeticamente mais eficientes que existe, né? Bernardo também comentou que os desafios deste século são as mudanças climáticas, que vão afetar a vida das pessoas nas cidades,
e a falta de recursos para melhorar as infraestruturas urbanas. Grande dificuldade é a falta de capital do poder público para fazer tudo o que tem que ser feito. Ou seja, precisamos atrair da iniciativa privada uma integração maior, para que haja a recuperação do mínimo necessário e a expansão do que desejamos. O secretário municipal de Transportes de São Paulo, Gilmar Tato, falou sobre o desequilíbrio da utilização da via pública. 80% é utilizada pelos carros e os 20% restantes pelo transporte público, de carga e pelos pedestres. E que para mudar este cenário é preciso mobilização da sociedade. Tem dois setores, que são os mesmos agentes, que têm dificuldade, que são invisíveis e que não têm um lobby para defender as suas causas. Primeiro é o usuário do transporte público e o outro setor são as pessoas que andam a pé. E nós precisamos criar essa consciência crítica, essa mobilidade do andar a pé e exigir do poder público para que ele faça a sua parte em relação a isso. O prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, que representa a Frente de Prefeitos pela Mobilidade, ressaltou a importância de se locomover a pé. Lembrou que a calçada faz parte da via pública e que, portanto, a responsabilidade sobre ela deveria ser do poder público. Foi um equívoco ter deixado a calçada como responsabilidade do cidadão, individualmente. Até uma época a gente ainda tinha um padrão, pelo menos, de piso. Depois disso, em nome da modernidade, se abandonou o padrão e cada um pôde inventar a calçada mais linda que ele podia conceber. Agora, a calçada mais linda que ele podia conceber não serve para garantir a mobilidade, notadamente daqueles que podem apresentar algumas necessidades especiais, cadeirantes, pessoas que precisam ter um apoio com mandador, coisas desse tipo. Fica muito difícil de caminhar nessas calçadas. Nós temos que mudar essa legislação. A calçada não tem que ser responsabilidade do dono do imóvel que está na frente. Ele tem que ser proprietário e ser responsável pelo imóvel dele, pela propriedade privada dele. Espaço público não tem que ser dele, espaço público tem que ser de todos. E se é de todos, o poder público tem que ter responsabilidade. Seminário Internacional Cidades a Pé. No painel do segundo dia, a médica Thaís Mawad falou que os gastos com saúde diminuem em cidades onde a população é mais ativa e que nas cidades mais verdes é mais saudável andar a pé. A gente tem estudos mostrando que você está a pé numa rua cheia de carros, que é muito comum aqui em São Paulo, você respira mais poluição, né, do que uma pessoa que está andando num parque. Então, tem esse problema, que é o fato de você estar exposto a mais poluição. Você andar num parque, você andar num ambiente verde, ele do ponto de vista fisiológico, ele é desestressante. A gente sabe que tem várias medidas objetivas fisiológicas que mostram que a gente baixa todos os nossos parâmetros de estresse. Daí a importância da gente ter parques na cidade e tornar as nossas ruas lugares mais verdes, mais arborizados, por vários benefícios. As árvores são importantes filtros de poluição, então já seria um efeito mitigador de você estar andando numa rua com carro. 2, você andar num ambiente verde te dá sombra, te dá bem conforto, te agrada os seus olhos. Então, assim, a gente tem que incorporar as árvores nas nossas calçadas para ajudar as pessoas a andarem mais na cidade. O arquiteto Lincoln Paiva disse que não basta haver um desenho ideal de cidade e um urbanismo caminhável se não houver uma mudança cultural. A questão da caminhabilidade é um processo civilizatório. A gente precisa aprender a conviver com os outros, gostar da cidade que a gente está e entender que quanto mais gente na rua, mais segura a cidade é e mais vibrante a cidade é. Então esse processo ele é muito mais civilizatório, né, de convivência, do que de ativismo. Mas por que a gente não anda na cidade?
Talvez ela não ofereça para nós a segurança que a gente gostaria, talvez ela não ofereça uma melhor infraestrutura, mas será que é só isso? Será que a gente está disposto a fazer esse tipo de caminhada? Então tem um processo aí de cultura, de viver em comunidade, de viver a cidade. A convidada internacional deste painel foi Rita Putkonen, chefe da Divisão de Planejamento de Transporte e Trânsito do Departamento de Planejamento Urbano de Helsinki, capital da Finlândia. Ela falou do City by Foot, um projeto para tornar a cidade mais caminhável. Lá, o processo de mudança também enfrentou uma certa resistência. The strategy and the goals are accepted very well in citizens and politicians, but of course when we are doing the detailed plans and we are taking away from lanes, for example our major streets, there are some resistance and we need to be just comprehensive and explain openly all the time why we are doing this and what is the strategy behind the detailed planning and implementation. And did you find that the plan worked? Do you see an improvement in pedestrian mobility? Well, it's really slow, the change. But yes, we've been improving the environment for walking as well. So, and really important aspect is traffic safety. That's something that we cannot take any risk of that. Human life is too expensive to do that. So everything is valued based on the traffic safeness and then of course how attractive and how well it is, how okay it is for walkers. But yes, quite well we have implemented it. Para Renato Boareto, coordenador da área de mobilidade urbana do Instituto Energia e Meio Ambiente, a realidade de algumas capitais está sendo transformada pelas políticas públicas. Os planos de mobilidade urbana estão criando estas oportunidades de mudança, mas é preciso mais. Sem organização e sem pressão, me parece que é um absurdo nós termos milhões de pessoas que geralmente usam transporte público, milhões de pessoas que geralmente se deslocam a pé, não terem seus direitos respeitados, não serem considerados muitas vezes nas políticas públicas. Então me parece que sem demanda social e sem pressão não vai ter solução. Seminário Internacional Cidades a Pé. Um dos mais concorridos painéis reuniu especialistas de vários países. Da Espanha veio o geógrafo e urbanista Alfonso Sanz, que elaborou planos de mobilidade para mais de 20 cidades espanholas. Ele disse o que é preciso fazer para modificar o modelo de mobilidade dependente do automóvel. Hay que empezar por todos los elementos estructurales que tienen que ver con cosas que se han dicho en este seminario, como por ejemplo el urbanismo, la ordenación del territorio, las características de los barrios que se construyen, cuál es la capacidad de comunicación que tienen esos barrios y por qué medios de transporte. Luego vas descendiendo y te das cuenta de que las infraestructuras de transporte son fundamentales también para entender si una ciudad va hacia la caminabilidade ou hacia a qualidade peatonal ou o contrário. Alfonso também contou que Madrid avançou na valorização do pedestre, proibindo o estacionamento de carros em determinados horários nas áreas centrais devido aos altos níveis de contaminação, mas que ainda há muito o que fazer. Yo creo que tiene todavía una asignatura pendiente que es aprovechar la política de aparcamiento, que ha sido bastante rigurosa y bastante interesante, para generar nuevas cualidades del espacio público y peatonal en torno al concepto de red peatonal, por ejemplo, ¿no? Ahí en Madrid tiene aceras relativamente anchas en buena parte de sus trazados urbanos, pero falta mucho lo que es la conexión entre un lado y otro de la calle, o lo que son las intersecciones. Los cruces peatonales requieren todavía mucho trabajo. Representando a Argentina, a diretora de Mobilidade Saudável de Buenos Aires, Paula Bicial. Ela falou das medidas tomadas para tornar a capital mais caminhável, que houve certa resistência da população com as mudanças, mas que isso só acontece pela falta de conhecimento. É muito importante poder trabalhar previamente a las intervenciones con la ciudadanía, con los comerciantes, explicando lo que se va a hacer y las mejoras que les va a traer a todos.
La resistencia a veces viene también sobre todo de los automovilistas, esto es más difícil, entonces hay que trabajar mucho también en los medios, a través de las universidades, de las escuelas y a través de los medios de comunicación para comunicar el plan general, la visión que uno tiene como gobierno hacia dónde se quiere ir para que la ciudadanía no sienta esto como una imposición, sino como una mejora en la calidad de vida de todos. O engenheiro colombiano Davi Uniman, que vive nos Estados Unidos, trouxe para o seminário uma reflexão sobre tempo, velocidade e espaço. Ele falou também de sua experiência como consultor de transportes na cidade de São Francisco, na Califórnia. Y lo que pasa en San Francisco es que está en una crisis durísima porque está creciendo a unos niveles que nadie se esperaba. Es decir, las proyecciones de vivienda de 20 años, el 40% se consumieron en 5 años. Entonces, no saben qué hacer. Es un tema de competitividad, es un tema de costos, o sea, la ciudad es carísima. Y entonces han armado este programa, y se demoró por ahí unos 8 años, y lo están implementando, de hecho, este mes, donde básicamente trabaja usos de suelo, transporte y financiación para tratar de controlar ese crecimiento y dirigirlo hacia una ciudad más caminable, más amigable con la bicicleta y amigable con el transporte público. Representando o Brasil, o consultor em transporte urbano Cláudio de Sena, vice-presidente da NTP. Para ele, o número de pedestres é muito maior do que aparece nas pesquisas, já que o transporte público não existe sem o pedestre. A maioria esmagadora das viagens no Brasil é feita a pé. E isso é sem contar os componentes pequenos entre transportes públicos ou transportes pessoais, que também são feitos a pé, mas não são contados. Quem está esperando no ponto de ônibus sem espaço na calçada e sem conseguir enxergar o ônibus que está vindo, também é um pedestre. E aquele que está na estação do metrô ou de trem, completamente congestionado num túnel de pedestres, também é um pedestre. E, portanto, as condições nunca são levadas em consideração. As necessidades do pedestre não são levadas em consideração em nenhum momento. Debates realizados no Seminário Internacional Cidades a Pé teve como tema calçadas e calçadões. O arquiteto e professor da FAO, Carlos Leite, elogiou o Plano Diretor de São Paulo porque traz instrumentos inovadores para que a cidade seja dinâmica, ativa, onde as pessoas se encontrem e tenham uma boa convivência. Lindas, maravilhosas calçadas, atributos urbanos, né? Mobiliário, design, iluminação, paisagismo, tudo, né? É excelente, é bem-vindo sempre, né? Se nós não tivermos pessoas aonde esses atributos estão, nós vamos continuar sem uma cidade interessante, né? O que nós queremos, né? Uma dinâmica urbana pautada por maiores densidades com uso misto, mais gente e gente diversa, diferente, se encontrando, faixas de renda, cores, tudo com uso misto. Fachada ativa, todos esses instrumentos estão no plano diretor nosso. Ele é o melhor plano diretor do Brasil. A arquiteta Ariadne Manzi, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, contou que a cidade teve o primeiro calçadão do Brasil em 1972 e que a preocupação com a qualidade de vida do pedestre na área central é constante. O que a gente está tentando fazer agora é a criação de uma área calma de 40 km por hora, numa área mais, uma área maior daquilo que a gente pretendia, que era 30 km por hora inicialmente, mas como é uma região que passa muito ônibus, a gente teria um problema no sistema viário muito grande. Uma proposta de anel interpraças, área prioritária para pedestres, a requalificação de ruas, aumento das calçadas, iluminação para os pedestres para dar um pouco mais de segurança, áreas de estar para o pedestre fazer o pertencimento do espaço público, calçados com maior acessibilidade, porque a gente tem, às vezes, calçado de 1,5 m, 2 metros e um poste no meio. Preservação da identidade da cidade de Curitiba, que é o Petit Pavé e a lousa portuguesa. E sustentabilidade. O arquiteto e professor da FAO, José Eduardo de Assis Lefebvre, mostrou a evolução histórica da caminhabilidade no centro de São Paulo e de como os pedestres foram ganhando espaço até terem ruas exclusivas, os calçadões. Para ele, as políticas públicas devem fomentar uma cultura cidadã na sociedade.
Tem que ser através de uma política pública, através da prefeitura, indo atrás e transformando as pessoas em pessoas cidadãs, quer dizer, que respeitem os demais. É importante que os motoristas pensem como pedestres. Eu sou motorista, mas eu penso como pedestre. A prepotência do motorista é algo que tem que ser abolida, porque não só a prepotência é contra os pedestres, mas é contra os outros motoristas, é contra os motociclistas, é contra os ciclistas, ou seja, é uma questão de cidadania. A mudança cultural e de hábitos do convívio na cidade também são objetivos a serem alcançados em Buenos Aires, como contou a diretora de Mobilidade Saudável, Paula Bicial. Creo que tenemos que trabajar mucho en infraestructura, en un rediseño de las calles para que sean para todos y muchísimo también trabajar en temas de cambio de hábito, convivencia y cambio cultural respecto a este tema que es tan importante y que todos los días estamos confrontados varias veces por día a esto y que la realidad es que la calle es lo más lindo que tenemos porque es nuestro espacio público más importante. O geógrafo e urbanista Alfonso Sanz, que participou de um estudo para criar uma estratégia para a rede de pedestres de Madrid, disse que após o diagnóstico, perceberam que o problema principal não eram as calçadas. Madrid tiene aceras relativamente anchas en buena parte de sus trazados urbanos, pero falta mucho lo que es la conexión entre un lado y otro de la calle o lo que son las intersecciones. Los cruces peatonales requieren todavía mucho trabajo. A mediadora Natália Garcia, jornalista do projeto Cidade para Pessoas, abriu o debate com uma pergunta reflexiva. Por que é importante caminhar na cidade? O que caminhar numa cidade traz de importante para a vida, para o dia a dia das pessoas? Talvez seja uma pergunta mais filosófica, ela pode ter algo da experiência pessoal de vocês. Caminhar é poder desfrutar da cidade, se encontrar. A potência das cidades é justamente isso, é botar um monte de gente junto. El estar con otros y la manera de estar con otros y encontrarse es caminar. Entonces, si yo busco el encuentro, indudablemente busco caminar. Cuando tengo que a veces bajar un cambio, desestresarme, caminar es la solución. Así que creo que también nos ayuda a pensar y eso también nos hace más felices. O caminhar nas cidades é a melhor forma de conhecer as cidades e também é a melhor forma de usufruir da cidade, porque você vê as coisas caminhando com o tempo para poder apreciar, ouvir os sons, sentir os aromas, os cheiros bons ou ruins, mas é uma forma de conhecer melhor a cidade do que aquela de que você está no metrô ou se você está num automóvel, que você está dentro de um veículo em movimento e você não tem a liberdade de sair a hora que você quer. Então o caminhar a pé é a forma de usufruir a cidade. E para quem mora na cidade, quer dizer, nasceu na cidade, também o caminhar a pé é estimulante, porque você está vendo as mudanças do dia, do ano, da semana, da alternância do dia e da noite, e sentindo efetivamente a cidade. Desenho urbano e políticas públicas podem ser decisivos para transformar a mobilidade a pé nas cidades. O assunto foi tema de um dos painéis do Seminário Internacional Cidades a Pé, realizado pela ANTP em São Paulo. A experiência da Cidade do México, que acaba de adotar o programa de segurança viária Vision Zero México, foi abordada por Jorge Cañas, do Laboratório para a Cidade do Governo do México. Dentro de todas las políticas de movilidad, Visión Cero o la política de seguridad vial es la más importante. La seguridad vial y salvaguardar nuestras vidas es lo más importante en las calles. Por eso es muy importante que los gobiernos adopten esta filosofía. En la Ciudad de México decidimos adoptar la filosofía Visión Cero porque no es éticamente aceptable que alguien muera en las calles, ni una muerte más. La visión es 0 muertes en las calles y para esto se necesitan 3 cosas: infraestructura, aplicación de la ley y la cultura vial. Paula Santos, da WR Brasil Cidades Sustentáveis, falou que na questão da mobilidade a pé, os temas mais trabalhados pela organização são o desenvolvimento orientado pelo transporte sustentável, o desenho seguro das cidades e a redução da velocidade dos veículos motorizados. Bom, a velocidade dos veículos motorizados é chave para a caminhabilidade. A legislação brasileira ela adota limites de velocidade muito altos para as questões de segurança do pedestre, mas as cidades elas têm nas mãos a oportunidade de criar as próprias velocidades para suas vias e têm, portanto, nas mãos a oportunidade de salvar a vida dos seus cidadãos.
A WRI produz amplo material para ajudar nas políticas públicas, como o novo guia City Safer by Design, que está sendo traduzido para o português e vai ser lançado no início de 2016. Ele traz soluções de desenho urbano que ajudam uma segurança viária, não só dos pedestres, mas como todos os usuários da via. Além das soluções e como fazer, onde elas são aplicadas, esse guia também traz a evidência numérica com dados de que essas soluções elas realmente funcionam e salvam vidas. O WRI Brasil também tem esse outro guia, que é o guia DOT Cidades, que fala de como criar comunidades com desenho urbano mais favorável aos pedestres, aos ciclistas e ao transporte sustentável. O consultor em mobilidade urbana e segurança de trânsito, o inglês Philip Gold, que vive no Brasil há 40 anos, coordenou uma pesquisa do IPEA realizada em 2003 sobre quedas de pedestres nas calçadas, que não é considerado acidente de trânsito, mas que tem custos sociais altos. A pesquisa que nós fizemos em 2003 chegou numa conclusão que em cada 1000 pessoas em São Paulo, 9 tropeçam ou sofrem quedas nas calçadas ou atravessando a rua por ano. 9 em 1000 por ano. Quando você multiplica isso pelos 10 milhões de pessoas que moram no município, são quase 100 mil pessoas tropeçando nas calçadas. É só ir no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro, para ver as pessoas chegando ao longo do dia. E fizemos um levantamento do custo social desses eventos, que não são classificados como acidentes de trânsito, porque não foi envolvido nenhum veículo. E chegamos à conclusão que o custo é maior do que todos os outros acidentes de trânsito. Maior que a soma do custo dos atropelamentos que são registrados como acidentes, mais todas as colisões entre veículos e o veículo saindo da pista e batendo em um poste. Soma tudo isso, mas as quedas nas calçadas têm um custo social maior. O ex-diretor-geral de trânsito da Espanha, Pere Navarro, falou sobre política pública e segurança viária. Pere disse que apesar de vivermos em uma sociedade imediatista onde todos correm o tempo todo, os governos precisam tomar a atitude impopular de reduzir a velocidade de veículos nas ruas. E nas cidades, todo depende da velocidade. Todos los accidentes, las lesiones dependen de la velocidad. Está demostrado, bajas la velocidad y bajan drásticamente. Depende de los ciudadanos que quieran. Al final, accidentes, muertos, habrán los que la sociedad esté dispuesta a aceptar. Pero claro, hay que tomar medidas. Y una es la velocidad. Atropellos, por ejemplo. Claro, a 70 kilómetros por hora no se salva nadie en un atropello. A 50 km por hora se salva un 50%, a 30 km por hora se salva el 95%. Todo viene de la velocidad. Seminário Internacional Cidades a Pé. O evento da ANTP reuniu no painel Cidades para Todos especialistas da Inglaterra, Colômbia, Brasil e México, de onde veio um super-herói da mobilidade a pé, o Peatônito, da Liga Peatonal, uma rede de pedestres ativistas. O personagem surgiu há 5 anos inspirado na luta livre mexicana, mas sua luta não é nos ringues, mas sim nas ruas. Peatônito tem como objetivo criar uma cidade para as pessoas, e para defender os direitos dos pedestres desenvolve diversas ações para chamar a atenção das autoridades. Pero bueno, ahí va mi abuelita tratando de cruzar y no puede, ¿no? Es ilegal estacionarse en la banqueta, pero hay cientos y cientos de coches por toda la Ciudad de México estacionados en la banqueta. Entonces por eso yo un día decidí, ¿por qué no caminar sobre los coches que están en la banqueta? Para ilustrar que ese es el espacio del peatón, que es ilegal estacionarse en la banqueta. Y si no va a llegar la policía a llevarse los coches, yo camino sobre ellos de forma ilustrativa y creativa. Gracias. Outras armas utilizadas na guerrilha urbana de Peatônito: pintar faixas de pedestres e redesenhar calçadas onde elas não existem ou são estreitas, como na Avenida da Reforma, uma das principais da cidade do México. Después de meses de que activistas, expertos, políticos logramos introducir el tema, logramos ganar esta batalla y se construyó una banqueta ahí en la Avenida de la Reforma. Gracias. Da Colômbia, Davi Cortez apresentou o projeto Pé de Bus, um sistema de mobilidade segura para estudantes.
As próprias crianças definem as rotas mais adequadas entre casa e escola, acompanhadas de um adulto responsável. Ellos caminan aproximadamente entre 700 y 1000 metros y pues digamos que en términos de seguridad eso le proporciona mucha tranquilidad a los padres por un lado y le facilita el proceso a las instituciones educativas. Pedibus hoy se constituye, digamos que en una experiencia para que el gobierno nacional haya puesto atención que esas caminatas que desarrollan los niños de la casa al colegio es una caminata que hay que prestar atención y garantizarle un tipo de ruta, un tipo de señalización, un tipo de arborización y un tipo de interacción que es lo que piden los niños definitivamente cuando van a sus colegios para que no desvíen su camino. A inglesa Karen Lucas, professora da Leeds University, pesquisa as consequências sociais da mobilidade desigual em contextos geográficos e espaciais diferentes. Ela falou sobre uma pesquisa que desenvolveu no Recife, nordeste do Brasil, onde caminhar não é uma opção, e sim necessidade. You found out that pedestrians in Recife are quite different from pedestrians in São Paulo and Rio de Janeiro. What were the main differences you found? Well, maybe I'm not so sure that they're different, but I was talking that they were different from a lot of the people at this conference, because they're talking about the right to the city to be able to walk and to be able to get around as a positive thing. And I was talking about people living in favelas where they have to walk very long distances in very difficult circumstances in order to undertake their everyday activities just because they have no other option, because they can't afford the public transit, they can't afford a car, and so they're stuck with walking. So it's a slightly different perspective in that respect. I think there's probably also people in Sao Paulo and in Rio de Janeiro that are the same as this. It's more of an economical issue than a cultural decision to walk. Correct, yeah, exactly. They have to do it because they're in poverty, and so it's not a choice. Tuca Munhoz, da Secretaria da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, destacou que é com a transformação das cidades que se promove a acessibilidade. A deficiência está instalada no meu corpo, mas a incapacidade se dá na relação com o meio. É com o meio, é com a cidade, é com as possibilidades de mobilidade ou não que se constrói a incapacidade e a impossibilidade de participação das pessoas com deficiência. O último debate realizado no Seminário Internacional Cidades a Pé foi sobre acidentes e segurança viária. O ex-diretor-geral de trânsito da Espanha, Pere Navarro, falou que é preciso vontade política para reduzir o número de acidentes de trânsito, como foi feito na Espanha. España, que estaba en la cola de Europa en el año 2001, está delante de Alemania, de Francia o de Austria. Punto. Y esto es algo de lo que todos los españoles están contentos. No es que hayan bajado los muertos, es que han cambiado los comportamientos. Lo único que hemos hecho es que se cumplan las normas. Tadeu Leite, da CET, falou que em São Paulo, desde que houve a redução de velocidade, o número de mortes por 100 mil habitantes caiu cerca de 10%. Enfatizou que é preciso recuperar o espaço do caminhar nas cidades e que é tendência mundial uma busca pelo acalmamento no trânsito. O que vai acontecer com essas pessoas? Então, elas seguirem de uma maneira mais cautelosa, de uma forma mais harmoniosa, você vai ter um trânsito mais fluido. Esse trânsito mais fluido vai possibilitar que aquelas pessoas que precisam de fato chegar num tempo determinado o consigam fazer, porque não vai acontecer um acidente na frente dele, não vai ter uma restrição de trânsito mais adiante, e isso não vai haver perda de capacidade do pouco sistema viário que nós temos ofertado para tanta gente que precisa se deslocar. Então, a velocidade, a redução de velocidade, ela possibilita esses benefícios indiretos. O benefício direto e aquele que nós já estamos colhendo o resultado deles é a redução do número de óbitos. O super-herói da mobilidade do México, Peatônito, apresentou dados de uma pesquisa do ITDP que mostra que os acidentes de trânsito são a principal causa de morte de crianças de 5 a 14 anos no México. É grave problema. Creo que esta es como la parte triste del seminario. Pero sí es un grave problema. Se muere más gente por incidentes viales en el mundo que por guerras. Se pierden miles de millones de dólares de nuestra economía. O sea, si hablamos de economía, se pierden miles de millones de dólares en nuestra economía por atender a las víctimas de incidentes viales en los hospitales.
es la principal causa de muerte de niños y jóvenes en México también. Tomás Puga Leivas apresentou dados de uma pesquisa do Hospital das Clínicas feita em 2012. Os acidentes de trânsito ocupam 60% dos leitos do hospital. Quando o acidente é por queda, 18% acontecem nos calçamentos. O custo médio do tratamento chega a R$40 mil por paciente. As quedas em calçamento normalmente têm uma velocidade reduzida, uma energia menor e vão causar menos mal. Mas é muito mais fácil de você conseguir melhorar essa situação. E no caso do que a gente tem a possibilidade de ter uma pessoa caindo da própria altura, que pode ter um entorse ou uma pequena fratura, mas também podemos ter o caso de ter uma pessoa mais idosa que ao cair tem uma fratura de colo de fêmur, que vai para uma cirurgia que é a colocação de uma prótese total do quadril, que leva a um alto risco, que leva a um alto custo e leva a um paciente que vai ficar usuário eterno do sistema de saúde. Então são casos extremamente graves que podem acontecer. Na maior parte são casos relativamente leves, mas todos eles poderiam ser prevenidos se nós tivéssemos a melhoria da infraestrutura. O Seminário Internacional Cidades a Pé da ANTP terminou com um evento aberto para a população na Praça Ouvidor Pacheco e Silva, no Centro Velho de São Paulo. Lá foi montada a exposição Por Onde Andei SP, um projeto fotográfico de Letícia Sabino, idealizadora do Sampapé. As fotos que ela publica no Instagram têm foco nas sutilezas pisoteadas e demais delicadezas que passam despercebidas sob nossos pés. O pessoal do Corrida Amiga compartilhou a emoção de usar a corrida como mobilidade urbana e chegou na praça com todo o gás. Brincar de cidade é coisa séria. Foi outra exposição montada na praça com fotos do Brincandando, uma das atividades da rede Ocara com a IPA Brasil sobre a importância de brincar, criar uma cultura para as atividades lúdicas nas ruas, praças e parques da cidade. As crianças se divertiram com os palhaços do Bibliocirco, uma organização que dissemina a leitura e leva alegria por onde passa. Algumas bike foods compareceram à praça garantindo os comes e bebes. Houve também oficinas criativas com atividades lúdicas, como Você Já Sentiu a Cidade Hoje? Onde uma pessoa vendada, orientada por um companheiro, passeava pelas ruas sentindo a cidade sem enxergá-la. Na praça foi montado um palco para apresentações musicais, como a do grupo Show Poema Novo, que faz uma integração artística das expressões teatrais, musicais e visuais. Inscreva-se no Mova-se. Participe.